Quando eu comecei a gravar este vídeo, que se chama Certo, antes ele havia recebido o nome de Errado. É verdade. Fique por aqui. E eu quero também contar para vocês por que é que eu troquei o nome de Errado para Certo. Porque o que eu queria trazer como conteúdo é essa pergunta: se nós conseguimos ter controle das nossas emoções quando tudo parece estar dando errado? Era isso que eu queria perguntar. E aí eu comecei a listar um monte de exemplo de coisas que estavam dando errado e quando foi que eu tive a percepção de olhar para o meu sentimento. Mas cada um tem a sua trajetória, o seu processo e tem a sua história sobre as coisas que dão errado e estão dando errado. Mas como é dar certo? Como é fazer dar certo? E por isso eu convoco vocês para olhar para essas duas palavras, certo e errado. O que é certo para você? O que é errado para você? O que é certo para você pode não ser certo para o outro. E o que é errado para o outro pode não ser errado para você. Percebem que é aí que esse diálogo não termina? Quando nós estamos quando a gente se vê numa discussão, ou já é um hábito nosso estar sempre falando, usando essas palavras, você está certo, você está errado, eu estou certa, você está errado. Não importa neste momento quem está certo e quem está errado. Importa é que não existe equilíbrio nessa relação, nessa comunicação. E o fato de eu olhar para a palavra certo e errado me convocou a observar a falta de equilíbrio. Às vezes minha, às vezes da outra pessoa, às vezes era eu a pessoa que estava sendo muito agressiva, às vezes eu estava sendo muito violentada, no sentido de eu estava permitindo, ou a pessoa não percebeu que ultrapassou o limite. Mas não importa se é você ou a outra pessoa. Você precisa se atentar para essa palavra equilíbrio. Porque o certo e o errado são palavras opostas. São palavras que vivem nessas polaridades, nessa oposição. Certo e errado, bom e mal, quente e frio. São coisas opostas. E quando as coisas são muito opostas, elas têm a tendência de cada um operar com os seus filtros. Por isso que o que é certo para você pode não ser certo para outra pessoa. Porque depende de muita coisa. Depende da formação cultural dessa pessoa, de como ela foi educada, se ela teve acesso a X coisas, se ela tem determinados traumas. Tudo isso envolve na nossa comunicação. E quando nós dialogamos nessa chave do certo e do errado, é muito importante vocês saberem que esse diálogo está numa oposição. E essa oposição, pensa assim numa gangorra. O certo está de um lado, o errado do outro. Uma hora você está certo, outra hora você está errada, ou você está sempre certo, sempre certo. Mas não pode, né? Porque essa gangorra, ela precisa voltar. Uma hora precisa subir, outra hora precisa descer. Pensa na imagem da gangorra. E o que é que tem ali no meio? Chama equilíbrio. Então, se você ouvir esse vídeo e lembrar, por algum motivo, alguma situação, onde você se viu falando certo e errado, e você percebeu que você precisava olhar para a palavra equilíbrio, compartilha aqui comigo como é que foi. Porque este equilíbrio se chama o caminho do meio. O que tem entre o certo e o errado? É o processo. É o caminho, é a trajetória. E quando a gente deixa de olhar para a trajetória dos acontecimentos, o que aconteceu para uma coisa começar assim e terminar assado, quando a gente deixa de olhar para o processo das coisas, nós operamos só nessas polaridades, certo e errado. E quando nós olhamos, nós estamos em equilíbrio. E quando nós estamos em equilíbrio, esse caminho do meio, que eu chamo de processo, inclusive tem até um vídeo nesse canal com esse nome. Este caminho do meio, ele é muito precioso.
porque é um caminho cheio de possibilidades. Então, quando você está em equilíbrio, você enxerga mais possibilidades. Você está mais flexível para subir e descer. Você está ali no meio, você não faz tanta força. Isso te traz mais possibilidades de enxergar o problema para uma solução de forma diferente, de fazer um mesmo caminho, trilhar o mesmo caminho de forma diferente, com outros hábitos, com outras ações. Então, eu gostaria de falar por que esse vídeo se chama Certo, porque tem mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é: mas quando é que eu sei que isso está certo e quando isso está errado? E se eu for uma pessoa completamente desequilibrada, que estou precisando de ajuda, como é que eu tomo essa decisão de fazer algo, sendo que eu não tenho segurança sobre aquilo que eu vou fazer? Eu cheguei a pensar nessas coisas. Já estive também nesses lugares. E aí, eu fui respeitando o meu tempo, o meu processo. Eu busquei ajuda. É muito importante falar isso. Busque ajuda. Se você se sentir perdido, desorientado, sem motivação, sem vontade para fazer as coisas, vivendo os mesmos ciclos repetitivos, ciclos viciosos, procure ajuda. Depois, eu comecei a entender um pouquinho mais equilibrada que o certo e o errado estava relacionado às minhas convicções mais essenciais, daquilo que era bom para mim, daquilo que não me violentava. Então aquilo era certo. Aquilo era certo. Aí eu tirei a prova real. Mas é bom para o outro? É bom para o outro? Vai prejudicar o outro? Se você não sabe, pergunte. Pergunte, você pode perguntar. Existem várias maneiras de você perguntar. Então, se é bom para você, é bom para o outro, se tiver alguém com você, vai ser bom para ele também? Aí, mais ainda, fui cavucando a outra prova real, que é: faz bem para o mundo? Essa coisa que eu vou começar agora, essa escolha que eu estou fazendo, faz bem para o mundo também? Isso é tão bom. É tão bom quando a gente está em equilíbrio, porque a gente começa a entender que o certo e o errado não é a resposta e a saída para tudo. E que olhar para o meio, para o centro, para o processo, para a jornada, para os caminhos, é a coisa mais eficaz e mais gratificante e mais poderosa que tem. A gente não precisa viver esses extremos o tempo todo. O caminho do meio é muito mais saudável. O caminho do equilíbrio é muito mais confortável. Te faz ser uma pessoa muito mais calma, mais sábia. Você encontra até mais momentos de felicidade. E como é que eu cultivo esse equilíbrio? É um processo. É um processo que você primeiro tem que saber se aceita passar. Eu preciso de equilíbrio na minha vida. Se pergunte: em qual área? Em que área? Como assim área? Vamos pensar nos pilares. Meu corpo está equilibrado? Eu faço atividades físicas, eu cuido da manutenção dos meus músculos, dos meus ossos, dos meus dentes. Eu tomo os remédios que eu preciso tomar, eu como as comidas boas, saudáveis, que eu posso acessar. Nem todo mundo pode acessar, mas comer bem. Nem todo mundo tem essa opção de comer bem. Mas se você tiver, você está fazendo isso? Isso faz parte do equilíbrio do seu corpo. Comanda seus pensamentos. Como está o equilíbrio da sua mente? E a sua intuição, seu lado instintivo, seus sonhos? Tá vendo que tem 3 pilares aí, eu posso olhar? E se eles estiverem em desequilíbrio,
se eles estiverem em desequilíbrio, com mais facilidade eu vou operar na chave do certo e errado. Com mais facilidade eu vou operar na chave do certo e errado quando eu estiver em desequilíbrio. Por isso que eu quis dar o nome deste vídeo de certo, só pra gente ter um pouquinho mais de esperança. Porque o que dá mais trabalho, vamos dizer assim, é a gente querer olhar pra gente com esse carinho, sem cobrança. A gente saber fazer isso, né? Sem cobrança. Saber olhar pra gente com mais carinho. E o certo e o errado, ele passa a ser um termômetro meu dos extremos, né? Dos opostos. E vai ter momentos, sim, que você vai estar certo, vai ter momento que você vai estar errado. E olha pra isso, encontre o equilíbrio disso. E segue. Mas perceba, observe. O que é certo pra você? O que é certo para o outro? O que é certo para o mundo? Muita coisa que vem à cabeça. Tudo bem, deixa as coisas que estão na cabeça lá fora. O que é certo para você, você vai sentir. O que é certo para você, você vai sentir. O que é certo para você, você vai sentir.